Projetos futuros, eu nem sei se eu posso contar. Ah, ficou uma bosta, eu não sei fazer isso. Meu nome é Mazô, também conhecida como Mariana Paraíso. Eu faço quadrinhos há pouquíssimo tempo, tem 2 anos aproximadamente. Eu comecei com os NXXX. Foi o início, assim, acredito, de muitas outras mulheres e garotas que, na verdade, meio mulheres e meio garotas, né? Nessa minha idade, mais ou menos, uns 20 anos, que começaram a perceber que a gente podia fazer quadrinhos também. Quadrinho, pra mim, tem uma relação, às vezes, muito sádica. Eu vivo falando que eu vou parar, mas eu nunca consigo. É que nem cigarro, pior que cigarro. Porque a gente sempre fica naquele sufoco na hora de fazer, mas depois que a gente termina, a gente sempre esquece. Eu gosto de pensar os quadrinhos de uma forma muito como uma mídia. Uma mídia que tem possibilidades como qualquer outro tipo de mídia. Quando eu comecei a estudar arte, e especialmente quando eu fui mais para o Parque Lage, no Rio de Janeiro, para o meio das artes contemporâneas, viraram para mim e disseram que quadrinho não era arte. E eu achei um absurdo falarem isso, ainda mais um cara que assume que consegue enxergar um cubo de cimento sendo arte. Eu acho que o quadrinho ele tem a possibilidade, a potência de ser tão forte quanto qualquer outra mídia. E essa parte de transgredir os quadrinhos definitivamente está como um dos meus motivos. E apesar desse ser o meu grande motivo, assim, fazendo quadrinho, eu ainda acho que tem muita coisa a ser feita. É uma potência muito... que ainda não foi tão explorada assim. Eu acho que tem muita matéria para ser feita. Eu estava, inclusive, vindo para cá, tinha uma aula de teoria da arte contemporânea antes de vir, estava com a mala cheia de quadrinhos, cheia de jornal, o Altamira, que eu estou fazendo, que eu produzi, junto com o Gabriel. Eu abri assim, professor, vem ver aqui o que eu fiz, o meu quadrinho e tal. Eu fiz um jornal que tem experiência plástica, para além do gráfico, no quadrinho. Ele abriu, olhou assim, nossa, tão bem feito, nossa. E você faz arte contemporânea, como é que você consegue os dois? Aí eu fiquei tão confusa, assim, tipo, como assim? Como assim? O quadrinho não pode ser da mesma área que a escultura, a performance? É tudo uma mídia, é tudo mídia, então é tudo possível dentro dessas mídias. O Altamira surgiu dentro da bolha e a gente tinha recebido o suplemento, né? E a Pimba também estava lá e a gente olhou assim e tava, por que a gente não faz um jornal? Aí eu falei assim, a gente não vai fazer um jornal igual, não tem porquê, já tem esse tipo de jornal. Eu não quero ficar fazendo mais do mesmo. Não que isso não seja bom, mas não é o meu interesse. E aí eu falei assim, muito de brincadeira, tipo, por que a gente não faz um jornal? Um que vai ter buraco, o outro que vai ter gosma saindo. O conceito artístico partiu daquele dia, muitas ideias a gente aproveitou mesmo daquele dia, outras a gente teve num dia que a gente ficou viajando juntos e ele escreveu a convocatória, assim, uma convocatória imensa pra gente mandar para as pessoas que a gente decidiu, assim, a curadoria. Não é uma convocatória aberta, a gente faz curadoria. A gente pretende fazer um site do Altamira onde vai ter outras pessoas também que a gente vai chamar e que não dá para botar todo mundo no jornal porque o jornal tem 32 páginas. Na verdade, a gente tem até uma coisa bem restritiva, assim, de chegar e falar 1 a 3 páginas, não mais que isso, também menos até rola. A gente até juntou 2 meias páginas, mas a gente percebeu que a gente não queria muita coisa muito pequena, sabe? A gente não faz as interferências em todos esses 5.000 exemplares, porque é maluquice. A gente fez o carvão, a gente ralou o carvão no ralador de vegetal, de legume mesmo, e aplicou tudo durante a noite inteira, só deu para fazer 60. E o mais engraçado é que quando eu tô lá no stand e eu ofereço a edição do carvão, todo mundo fica meio assim, sabe? Tipo, não sei não, acho que eu vou pegar sem carvão mesmo. E olha que a gente até botou dentro de uma sacola, tipo, não pode abrir na sua casa.
E muita gente ainda fica com essa resistência. Eu gosto de apresentar o Altamira com uma mesa só para ele, assim. A gente até bota assim, o exemplar com o carvão na frente para a pessoa folhear, uns pedacinhos de carvão vegetal também. Tem um textinho que às vezes fica cansativo, ficar repetindo toda a história para todo mundo. No começo eu ficava assim muito grilada com essa questão de onde é que está o quadrinho. Eu até perguntava para quadrinistas que eu considerava assim experientes. Ah, você acha que o quadrinho está mais para literatura ou está mais para o cinema? Assim, eu acho que essa questão de descrição, de definição, por mais que ela seja limitadora, eu acho que ela não tem que ser vista, na verdade, como limitadora. Eu acho que ela tem que ser vista como um questionamento, um início para discussões. A gente não quer expulsar ninguém do rolê, a gente não quer... Ah, não, você não é quadrinho, você é quadrinho. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que eu acho que eu gosto de teorizar. É uma parada minha. Ninguém tem que teorizar também. Logo depois que eu vim pela primeira vez pro FIC, que foi no último FIC, eu conheci o Heron, a Gabi, o Pedro, o Diego. Essa galera fazia muito tirinha, assim, pra internet. E era uma coisa que dava muito visualização. E eu queria que as pessoas vissem meu trabalho. Então, eu nunca foi, na verdade, a minha ideia de fazer tirinha, porque eu via tirinha muito como humor. Foi um exercício, assim, pegar no tranco. A tirinha tem um fôlego muito próprio, de tirada mesmo. Não sei se vem disso, mas é uma tirada, é uma coisa rápida que termina ali. Desde nova eu queria fazer graphic novel. E quando eu fiz o Ateneu, já era uma intenção de fazer um quadrinho maior. Na verdade, o DDN era para ser maior do que o Ateneu, e ele é maior mesmo. Fôlego é exatamente quando você consegue fazer uma coisa longa e dá para ela aquela substância que deixa ela como uma unidade, não se perde. Claro que é muito bom querer fazer um romance, é pesado a beça também, tá nos meus planos e, na verdade, ultimamente eu tenho pensado que eu quero incluir mais narrativas, cenas longas no meu trabalho. É um desafio, assim, pra mim, mas eu tenho certeza que eu quero manter muito essa linha do experimentar a linguagem, não quero abandonar isso de jeito nenhum. É uma coisa muito importante do meu trabalho, definitivamente é que eu sou uma mulher fazendo quadrinhos. E isso não pode ser esquecido no nosso contexto, porque isso muitas vezes é uma barreira para a divulgação do meu trabalho, para eu ser considerada, para eu ser chamada para coisas. Isso acontece. E apesar do meu trabalho não falar diretamente sobre essas questões, muitas vezes, eu sempre tenho que pensar sobre isso, porque é o meu papel também. É uma coisa muito relevante para mim. O feminismo faz parte de quem eu sou, né? Não só produzindo artisticamente, as minhas atitudes políticas, toda atitude é política, vai passar por isso. E o que está acontecendo esse ano, essa mudança no cenário, o movimento das mulheres se unindo, tem influenciado muita gente, inclusive eu comecei por causa desse movimento, de ver muitas mulheres fortes e você conseguir se enxergar naquilo. Ao mesmo tempo também acontece tanta coisa que denuncia assim, o próprio machismo intrínseco do meio. Tipo, não vou dar exemplos porque não é uma questão pessoal, não é uma questão isolada, é sistemático. E só não vê quem não quer. Quem está acomodado, quem está com o seu. Uma coisa que acontece no quadrinho é que todo mundo tem dificuldade, no quadrinho independente, né? Todo mundo tem dificuldade para se manter, então fica todo mundo querendo se segurar com todas as forças, mas eu acho que não é assim que a coisa vai se desenvolver. Eu acho que não dá para cada um garantir o seu e não pensar que tudo depende de como o meio funciona
porque ninguém é um movimento de uma pessoa só. É isso que eu acho.